Fala, reinante, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Paulo e no vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do livro Psicologia da Evolução Possível do Homem, que inclusive tá saindo audiobook aqui todo dia para você conseguir acompanhar e ler um livro por semana. Mas caso você não tenha conseguido, a gente vai fazer esse resumo hoje para facilitar para você. O livro é um livro bem curto que conta com 5 capítulos, além da introdução. Eu vou fazer o resumo de cada um desses capítulos aqui para você conseguir acompanhar. E vamos começar pela introdução. O autor relata a motivação que ele teve para escrever as conferências em função das milhares de cartas que ele recebia após realizá-las, ou após a edição de seus livros desde 1910 até 1934. Quando acontecia conferências, essas 5 conferências eram lidas com ou sem a sua presença. Essas palestras davam diretrizes, sobretudo, à observação de si e a certa disciplina interior. Pareceu-lhe clara a dificuldade dos ouvintes a aceitarem a ideia de um novo conhecimento. Eles tentavam sempre negar o uso a velhas explicações em suas linguagens habituais. O autor afirma que não pode garantir que encontrarão novas ideias ou das quais nunca ouviram falar, mas que com paciência eles não demorarão a anotá-las e que cuidem para que não interpretem elas de velha maneira. O capítulo 1 é a primeira conferência. A psicologia referida aqui é muito diferente do que se pode conhecer por esse nome. A psicologia chamada de ciência nova é talvez a ciência mais antiga. A original foi esquecida e, para isso, o autor mostra através da história por quantos nomes ele passou por ser considerada política, religiosa ou moral, tendo que ocultar sobre diferentes disfarces. Sob esses aspectos ocultos, a psicologia passou a ser subdesenvolvida em 2 categorias. A primeira, as doutrinas que estudam o homem tal como supões ou imagina, que é a psicologia moderna, e a segunda, as doutrinas que estudam o homem do ponto de vista que ele pode chegar a ser, ou seja, da sua evolução possível. A segunda é verdadeira, portanto a psicologia deveria ser o estudo de princípios, leis e fatos relativos à evolução possível do homem. Nas teorias da evolução do homem, não consegue se explicar os monumentos antigos. Se deixarmos o homem evoluir apenas a encargo da genética ou hereditariedade, negamos a capacidade passada e, consequentemente, a futura. O homem não é um ser acabado e o seu desenvolvimento exige esforços próprios através de uma ajuda por parte daqueles que já se trabalharam e seres diferentes são cada vez mais raros. O homem não se torna um ser especial porque a sua evolução depende de uma compreensão do que se pode adquirir e do dar para isso. O autor faz uma colocação que o homem pode se desenvolver interiormente e pode passar a ter poderes que antes não tinha. Mas como adquirir algo novo se não se conhece o que se pode ou os valores que se atribuem nem os que se tem? O homem não se conhece. Ele é uma máquina que é posta em movimento por influências e choques exteriores. Todos os seus movimentos, ações, palavras, humores e pensamentos são provocados por influências externas. No homem tudo acontece assim como chove, neva ou venta, ou seja, tudo nele acontece. O primeiro passo é se conhecer, conhecer a máquina, conhecer seus múltiplos eus. O conhecimento começa com o desenvolvimento das capacidades que ele acredita ter, sobre as quais ele cria ilusões. Você precisa se dar conta de que não possui as qualidades que se atribui, capacidades de fazer, a individualidade, o ego permanente, da mesma forma como a consciência e vontade. Ter consciência é estar presente naquilo que você faz. O homem possui essa ilusão porque não consegue estar consciente de si mesmo mais do que 2 minutos. O homem pode conhecer 4 estados de consciência: o sono, vigília, a consciência de si e a consciência objetiva. Mas ela só vive em 2 desses estados. É o de sono e o estado de vigília. Nossa lembrança é vaga porque a maior parte do tempo não estamos conscientes. A consciência só pode ser conseguida de maneira voluntária. A partir desse entendimento, a gente pode falar de conhecimento de si ou da ignorância de nós mesmos. Devemos agora compreender que a psicologia significa estudo de si. É como se o homem fosse uma máquina complexa e, para entendê-la, é necessário uma linguagem especial. As funções da máquina humana são
o pensamento, que é o intelecto, o sentimento, que são as emoções, a função instintiva, que é o trabalho interno do organismo, a função motora, que é o trabalho externo do organismo, e o sexo, que é a função de dois princípios, masculino e feminino, em todas as suas manifestações. Além dessas daí, existem mais duas que não há linguagem corrente para dar nome, que é a função emocional superior, que aparece no estado de consciência de si, e a função intelectual superior, que é a consciência objetiva. Se a gente soubesse quanta ideia errada e ilusória acreditamos e somos enganados, poderíamos ter um desenvolvimento. Tudo isso significa que cada uma das quatro funções pode aparecer em cada um dos três estados de consciência. Os resultados, porém, diferem inteiramente. O capítulo 2 é a segunda conferência. O primeiro estado de consciência é o sono, é mais baixo, é subjetivo e passivo. O homem está à mercê dos sonhos, e o que ele tem são os ecos de experiências passadas, sensação de dor muscular, mas sem memória. O segundo estado da consciência aparece quando o homem desperta. O primeiro estado não dissipa quando aparece o segundo, porém as ações são mais disciplinadas e as percepções das contradições e das impossibilidades ficam mais vivas. No segundo estado, o homem já consegue distinguir o eu do não eu, ou seja, entre o corpo e os objetos que se diferem do corpo. Mas não se pode dizer que o homem nesse estado está desperto porque ainda sofre a influência dos seus sonhos, agem no sono e não sabem. Como o homem pode despertar? É necessário primeiro ver que está adormecido. Após isso, ele poderá viver esse outro estado de consciência, mas antes terá uma dura e longa luta. Geralmente, dizem que temos consciência de si como um estado que nos atribuímos sem o menor direito. Os estados da consciência podem ser vistos também como a possibilidade de conhecer a verdade da seguinte forma. O primeiro estado de consciência, não sabemos nada na verdade. No segundo, o do sono desperto, só podemos conhecer a verdade relativa. No terceiro, o da consciência de si, conhecer a verdade sobre nós mesmos. No quarto, o da consciência objetiva, o homem encontra-se em contradições de conhecer toda a verdade sobre todas as coisas. Pode estudar as coisas em si mesmas, o mundo como é. O primeiro obstáculo que o homem tem para ter consciência de si é a ilusão de que ele pode ter quando ele quiser. Como pode trabalhar sobre si, fazer um trabalho sobre si, fazer um trabalho árduo, obter o que se acha que já tem? Para isso, ele necessita de uma escola, porque não existe nenhum método universal a todos. Não se pode estudar psicologia como se estuda qualquer outra ciência, porque a psicologia tem relação direta consigo mesma. Cumpre iniciar o estudo da psicologia partindo de você mesmo. Não se pode estudar sendo incapaz de distinguir o real e o imaginário dele. O autoconhecimento proporciona um controle sobre si mesmo. O não conhecimento leva ao descontrole e à característica negativa. A mentira, por exemplo, é o que o controla. O homem se divide em 7 categorias: físico, emocional, intelectual, conhecimento de si, consciência de si, consciência objetiva e ter um eu permanente. O capítulo 3 é a terceira conferência. Os centros são feitos de tal modo que podem se substituir mutuamente até certo ponto. Em nós, a máquina é tão indisciplinada que a habilidade de um centro trabalhar pelo outro faz com que cada um raramente faça o seu trabalho. Quando os movimentos se tornam automáticos, não é necessário mais pensar. Isso significa que os movimentos passaram para o centro motor, onde pertence. O trabalho incorreto dos centros é que provoca lentidão, dificuldade de compreensão e identificação. Até mesmo nossa mentira é fruto do trabalho incorreto dos centros. O homem não é uma máquina como a ciência considera. Ele é posto em ação através de influências exteriores. O capítulo 4, que é a quarta conferência. Cada centro tem sua velocidade de ação completamente diferente um do outro, nessa exata ordem: mais rápido, emocional, depois instintivo motor e por último intelectual. Cada centro tem 2 partes, positiva e negativa. No intelectual, afirmação e negação. Uma das duas prevalece ou tem força igual, surgindo a indecisão. O enfraquecimento de uma parte ou acarreta perturbações mentais. No centro instintivo, também a divisão é clara, positiva e negativa, sensações agradáveis e desagradáveis. Qualquer alteração nelas pode significar enfermidade ou morte. No centro emocional, as coisas são mais complexas.
As emoções negativas tomam conta do outro e são direcionadas pelas identificações. Os homens a adoram e é muito difícil convencê-los de que elas não contêm nada nobre, nada forte e nada belo. Elas podem ser destruídas sem qualquer nenhum prejuízo, e a única chance de escapar delas é acabar com a imaginação e a identificação. Nas escolas, a luta contra as emoções negativas é o homem sacrificar seu sofrimento. Mas não é algo fácil, encontramos demasiadas desculpas para as existências das emoções negativas. E aí a gente passa a nadar no oceano do egoísmo. Aqui está uma coisa essencial no trabalho sobre si mesmo. É se dar conta de que toda dificuldade vem do fato que você não pode lembrar de si mesmo. Para lembrar de si mesmo, você deve lutar contra pensamentos mecânicos e contra a imaginação. Com a compreensão da necessidade em nós mesmos, o trabalho começa. A luta contra a imaginação tem um significado psicológico e modifica nosso metabolismo, produzindo efeitos químicos definidos. O capítulo 5 é a quinta conferência. Dois aspectos devem ser desenvolvidos no homem: o saber e o ser. Existe uma grande diferença entre saber e compreender, embora seja confundida uma coisa com outra. Compreender entre dois homens é falar a mesma língua. Se não estou de acordo com o que a fala, não compreendo. Entre o saber e o ser deve existir uma média aritmética. Só então é que será possível uma compreensão mútua. A vida pode ser dividida em dois círculos concêntricos, o círculo interior e o círculo exterior da humanidade. O exterior no qual vivemos, onde tudo acontece, tudo é mecânico porque os homens que vivem nele são máquinas. Eles falam línguas diferentes e nunca se compreendem. Cada um compreende a coisa à sua maneira. A compreensão é algo que pertence ao círculo interior da humanidade e não nos pertence. A gente pode entrar nele através de uma escola e exige um trabalho longo e difícil. E o primeiro passo é o estudo de uma nova linguagem. É a linguagem por meio da qual os homens compreendem um ao outro. Não existe uma prova a não ser a própria compreensão de si e consequente compreensão do outro. Não podemos ver no outro aquilo que não vimos em nós mesmos. Isso é compreensão do ser. O estudo das partes dos centros e de suas funções existe um certo grau de lembrança de si. A lembrança de si é o início do despertar. Nada poderá ser feito por si em um estado de sono. E esse foi o resumo do livro da semana. Se você quiser ouvir o áudio do livro todo, você pode clicar nessa playlist que apareceu aí na tela agora, que você vai ser direcionado para lá. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, para acompanhar o resumo de todas as próximas tarefas. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!